ao vivo. Olá, sejam bem-vindos à nossa live. Boa noite. Boa noite. Pra quem não nos conhece, nós somos a Brigadeirinha, né? Uma empresa formada por mãe e filhas. E não sei se dá pra adivinhar quem é a mãe. Não sei. Não sei se dá pra saber. Você falou isso, gente. Pois é, gente. Já estou se acostumando, né? Essa daqui é a mãe, essa daqui são as filhas, tá bom? A gente começou com a Brigadeirinha já faz 8 anos e hoje estamos aqui passando o nosso conhecimento adiante pra vocês, tá? Meu nome é Giovana, essa daqui é a Paty, essa daqui é a Amanda. Não sei se vocês vão gravar, mas a gente também atende como Brigadeirinhas, tá bom? Se não lembrar mais, pode falar Brigadeirinha, que a gente atende. Pois é, gente. E aí, quem tá chegando agora? Quem é novo aqui no perfil? Tem muita gente nova chegando aqui no perfil. Quero saber quem tá chegando agora e quem não tá chegando agora, que já tá aqui há mais tempo. Me conta aí, você tá sabendo das pré-inscrições que estão abertas para o Brigadeiro Sem Drama 2.0? Se você já fez, conta aí em qual grupo você tá. E se você ainda não fez, saindo daqui da live, a primeira tarefa é ir lá no link da bio fazer a pré-inscrição. Porque tá vindo aí o Brigadeiro Sem Drama 2.0, a terceira turma desse curso maravilhoso e vai ser a última do semestre, tá, gente? Então não sabemos quando haverá uma outra oportunidade dessa novamente. Então, se eu fosse você, eu agarrava com todas as forças essa oportunidade. Exatamente. Tem muita gente aqui já dizendo que é nova aqui, que realmente não dá pra saber quem é a mãe e quem é as filhas. Paty ama essa parte, né? Ela ama, gente. Eu tenho vezes que ela fica assim, cadê? Ninguém falou ainda que não parece que é mãe? Ela perguntando assim, não é bem assim. Ó, sobre os grupos, aqui a gente tem G30, G63, G1, G10. Temos aí todos os números de grupo. Então, só reforça, Gil, para quem tá chegando agora e ainda não tá em nenhum dos grupos, a importância de estar entre esses grupos. Oi, gente, lá nesses grupos, né, que são os grupos de pré-inscrição, é por lá que a gente tá avisando todos os dias que a gente vai começar a nossa maratona. Então, vai ter cada tema maravilhoso aqui, do dia 1 até o dia 4. Então, é por lá que nossa equipe tá sempre avisando. Gente, vai começar ao vivo, corre lá para não perder esse conteúdo. E é por lá também que no dia 4 vai ser enviado o link para inscrição, finalmente inscrição, no Brigadeiro Sem Drama 2.0. Que, inclusive, os primeiros que se inscreverem vão ter muitas vantagens, viu, gente? Tem a ver com coisas que estão aqui na bancada, tem a ver, na verdade, com tudo que tá aqui na bancada que vai ficar dentro de uma caixa, de uma briga caixa. E tem muitas outras novidades que estamos preparando para essa turma maravilhosa. Então vamos encaminhar essa live, né? Gente, hoje nessa live vamos falar que dá pra começar com o que você tem em casa. Então manda essa live pra aquela pessoa que você acha que vai precisar de uma renda, né? Que não sabe o que fazer, o que trabalhar, que tá precisando de uma luz. Então a luz pode estar aqui nessa live. Então, e você pode ser a pessoa que vai enviar pra essa pessoa, tá bom? Então clica aí no aviãozinho e manda essa live pra aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Já subiram aqui, chega logo dia 4. Elas estão ansiosas. E continuam aqui dizendo os números do grupo. Tem gente até no 76, 79. Caramba, eu nem sabia que tinha tanta gente assim. Nem eu. Isso é maravilhoso. Então vamos encaminhar essa live. Agora a gente já tá com mais de 700 pessoas assistindo agora. E, Gil, adianta. Serão 4 dias de encontro. Pois é, gente. Então a gente tá chamando assim da maratona do Brigadeiro Sem Drama, porque a gente vai estar trazendo assuntos, né, pra você que quer começar do zero, pra você que já trabalha com brigadeiros e quer se aperfeiçoar. Então essa maratona é um gostinho do que vem por aí no dia 4, né, quando finalmente vamos abrir as inscrições pro Brigadeiro Sem Drama 2.0. Então todos os dias do dia 1º até o dia 4 estaremos ao vivo aqui no Instagram, sempre às 19h30. Então hoje, por exemplo, vamos falar sobre... cadê o... Aqui atrás. Muda aí. Sobre começar com o que você tem e do jeito certo. Amanhã vamos falar sobre como e onde vender o seu brigadeiro. Na terça, eu tô perdida já, na terça vamos falar também sobre como você pode estar vendendo o ano todo através dos brigadeiros. Quem viu a postagem que eu fiz aí hoje
mostrando os brigadeiros que podem ser feitos em várias ocasiões, porque dá pra gente fazer brigadeiro em todas as ocasiões, gente. De casamento, a festa infantil, a pronta entrega, batizado, pra todas essas ocasiões. O brigadeiro cabe aí, né? Exato, não é só aquela época do ano, né? Que concentra tudo ali naquela data. Então, do ano inteiro, de janeiro a dezembro, de janeiro a janeiro, você vai ter, né, o brigadeiro como o seu trabalho, como a sua fonte de renda. E já tem algumas se aproximando, né? Dia dos namorados. Exato. Quando chega essas datas, então, né? Aí Já vai melhor aproveitar. ainda. Gente, alguém vendeu na Páscoa? Quem tava vendendo aí na Páscoa, né? Brigadeiros na Páscoa, alguém vendeu? Porque se vendeu, já sabe, né, o que é ter um pico de vendas. Seja brigadeiros ou ovos, né? Você pode ter, através dos brigadeiros, esse pico de vendas sempre, né? Não precisa ser só na época comemorativa, pode ser sempre. Aqui, meu Deus, eu faço brigadeiro se deixar todo dia, né? Para as encomendas, né? E olha que a gente trabalha apenas por encomenda. Imagina se a gente tivesse tempo de fazer uma pronta entrega aqui no nosso ateliê, né? Ia realmente bombar. E é isso também que nossos alunos estão passando, né? Eu vi depoimento de uma aluna hoje no comentário aqui de um post que eu fiz, falando que ela vende 10 mil brigadeiros por mês. Eu não acreditei, assim, quando eu vi, fiquei chocada. E eu olhei o perfil dela e o trabalho dela é muito lindo, eu fiquei apaixonada. Fora os resultados de alunas da nossa comunidade do Face, né, que diariamente postam lá os resultados delas. Então tem aluna que vende, que passou de 30 brigadeiros a 600 por semana, alunas que passou do zero, que não produzia brigadeiros e hoje fazem mais de 5 mil por mês. Então realmente é possível. Tem gente que pergunta, eu consigo começar do zero, né, a partir do Brigadeiro Síndrome 2.0? Consegue, tá, gente? Porque vai desde a escolha dos ingredientes, das marcas, dos utensílios, até a venda do seu brigadeiro. Inclusive, elas estão aqui falando que venderam muito brigadeiro. Teve uma que falou que não vendia nada, vendeu mais de 500 brigadeiros só com o diferencial das aulas do curso. Então, gente, que maravilha! isso é Os brigadeiretes estão aí com a gente hoje. E falando em brigadeirete, explica pra elas o que é brigadeirete, né? Que a gente fala tanto aqui no Instagram. Gente, brigadeirete é um apelido carinhoso para as nossas alunas e alunos, né? Que eu acho que brigadeirete serve para os dois. Nossos alunos e alunos que fazem parte do Brigadeiro Síndrome 2.0, né? Que estão aí tendo sucesso todos os dias, provando que dá pra fazer brigadeiro realmente sem drama. E eu não falo isso, gente, porque a gente faz aqui e porque na teoria é assim. Eu falo isso porque a gente vê na prática, no dia a dia dessas alunas, as fotos que elas mandam, os relatos que elas falam lá na nossa comunidade no Facebook. E assim, o antes e depois, e é possível. Feed, né, Gil? Pois é. Algumas alunas destaque, né, que foram destaque nessa última turma, nas outras também, estão sendo aí postadas no feed da gente, né? A gente tá mostrando um pouquinho do trabalho delas e do relato delas, né, pra gente. E a gente gostaria de postar todas, né? Infelizmente só dá pra postar algumas, mas são muitas outras que a gente se orgulha muito de ter no nosso time de alunas. E a gente sentiu muito isso até na feira, né, que a gente participou agora. Pois é. Naquele SPEC, que muita gente chegava pra gente e dizia: vocês não sabem quanto vocês impactaram na minha vida, né? Eu mudei de vida por causa de vocês, então isso foi muito legal. Gente, a feira foi assim, pra gente enxergar, né, quantas pessoas o nosso trabalho alcança. Né? E assim, foi muito emocionante ver isso pessoalmente, porque a gente já viu as alunas falando com a gente na internet, né, na comunidade do Face, no nosso direct. E ver pessoalmente as pessoas olhando assim, você mudou a minha vida. Nossa, gente, isso dá um gás na gente, né? Dá vontade de continuar muito. E eu acho que esse gás fez com que a gente chegasse com todo o gás para essa que é a última turma do semestre, né? Estamos aqui, né, gente? Então vamos lá. Hoje a gente vai trazer nesse primeiro dia a base de todo o processo para produzir brigadeiro, né, Paty? Exato. Então vamos lá. Vamos dar início a essa aula? Vamos lá. Eu já tô pronta. E vocês? A gente já tá pronta aqui. Antes de começar, a gente já tá com 1000 pessoas na live. Ai, que máximo! Encaminha pra quem você acha que vai valer a pena esse conteúdo de hoje. Gente, vamos encaminhando que esse conteúdo tá muito maravilhoso. Eu até postei um gostinho do que vem nessa live de hoje, no feed de hoje, né? Não sei se não sei quem viu, mas algumas cenas lá dos utensílios que a gente precisa pra nossa produção. E foi só um resuminho do que a gente vai falar aqui hoje, né? Então vamos lá, eu vou tirar um pouquinho os comentários, que é pra todo mundo ver todos os detalhes, tá? Mas as dúvidas que vocês tiverem, vão colocando na interrogação e a gente vai acompanhando aqui.
Pronto, então vamos começar. Eu vou. A Gil vai falar mais do que eu, né? Que ainda tô rouca. Eu também. Aí Ah, já pronto, vai. as duas estão roucas, então. Quando ela ficar rouca, vou eu falo assumir. mais do que ela. Mas, Eu vou assumir a live mas hoje. está por aqui também. Mas estão em boas mãos, né, gente? Sem Porque assim, dúvida. tudo que eu ensino, porque eu passo pra vocês aqui no Instagram, eu aprendi com ela. Eu aprendi com a minha mãe, com a Paty, tá? Então, eu comecei, eu não sabia enrolar um brigadeiro quando a gente começou. E aí eu fui aprendendo, a gente foi aprendendo juntas quando a gente começou lá em 2014, que não tinha especializações pra gente. Ao nosso alcance, né? Brigadeiro gourmet era uma novidade. E a gente aqui não tinha cursos presenciais ao nosso alcance, nem online, muito menos online, né? Em 2014. E aí a gente foi aprendendo, errando mesmo, né? Fomos aprendendo de forma que a minha mãe ia testando, né? Então a gente foi lá, comprou uma panela, deu errado, comprou outra, deu errado, comprou outra, deu errado. E aí a gente foi e encontrou a panela que a gente se adaptou. E a gente foi aprendendo assim, né? A gente teve que aprender assim, né? Dessas duras penas, a chegar na nossa forma ideal de trabalhar, na nossa forma sem drama. Porque já passamos por muitos dramas. E hoje, esse é o sentido do nosso curso, né? Superar dramas através do brigadeiro e também realmente produzir sem dificuldades. E aí eu aprendi, né, com a minha mãe, hoje eu passo aqui pra vocês tudo que eu sei, né, tudo que me ajudou aqui com os brigadeiros. A primeira panela ainda existe. É a primeira panela, né? Existe. Qualquer hora a gente tem que mostrar ela aqui. A gente já mostrou uma vez. É porque ela não veio pra cá, pra esse estúdio, ficou em outro lugar, mas a gente até hoje tem nossa primeira panela. Que foi Eu uma acho que é a panela... recordação, né? ela foi uma panela que era tipo Paris, não era Paris, né? Era tipo essa, assim, e a gente usava muito esse fouet. E aí, ó, acabou com nossa panela, e aí começou a grudar, e enfim. E aí, mas foi bom que a gente pôde comprar a Paris, né? E hoje tá passando pra vocês a maravilha que é realmente trabalhar sem drama, com realmente os utensílios certos, do jeito certo, que é o tema da nossa live de hoje, né, gente? E ó, aqui eu tô querendo passar pra vocês que dá pra começar com o que você tem. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas aqui nos stories, e eu vi algumas pessoas, né, muitas pessoas perguntando assim: o investimento nesse ramo dos brigadeiros é alto? Eu tenho medo de investir e não dar certo e eu perder as coisas. Primeiro que eu acho muito difícil dar errado, né, gente? Eu acho que se der errado é só se você realmente não insistir no que você está fazendo, se você desistir. Porque o brigadeiro, como a gente está sempre falando, ele é vendável demais e adaptável. Dá pra gente vender o ano todo, em qualquer ocasião e para qualquer ocasião, como eu mostrei pra vocês no post hoje no feed, né? Então eu mostrei lá que dá pra fazer brigadeiro pra casamento, pra festa infantil, pra festa temática, pra caixa presenteável, pra tudo, né? Só mudando a roupinha dele, né? A apresentação dele, a decoração dele. Então eu acho muito difícil dar errado por isso. Mas caso você não se identifique, né, você veja assim, não é pra mim, eu não gosto de ficar na cozinha, então eu tô mostrando aqui pra vocês que realmente não é um investimento alto, dá pra você começar com o que tem. Inclusive, uma das primeiras lives que a gente fez por aqui no Instagram, né, há um mês atrás mais ou menos, a gente falou sobre isso, como começar a empreender com os brigadeiros. E uma das primeiras coisas que eu falei nessa live foi sobre isso, né? É isso mesmo que você realmente quer? Saiba se é isso mesmo que você realmente quer, né? É um trabalho que você tem que ficar na cozinha, né? De início, até você conseguir ter uma equipe maior e você tá ali liderando essa equipe, né? Então você tem que saber se é isso que você quer pra você conseguir seguir em frente antes de qualquer coisa, né? E, gente, eu realmente falo que eu amo o que eu faço. E ver as alunas da gente também falando que amam, a gente vê que é isso mesmo, sabe? Que dá super certo trabalhar com os brigadeiros. E aí, sobre a panela, gente, todo mundo tem uma panela em casa, né? Sim. Todo mundo tem panela em casa. E a dor de cabeça será que eu consigo trabalhar com essa panela que eu tenho em casa? Pois é, gente. E aí, eu trouxe aqui, ó, várias panelas. Tem várias panelas aqui, só tá faltando uma que foi a de ferro. E aí a gente colocou a mexedora no lugar dessa de ferro. E ó, a gente tem várias panelas aqui, mas Gil, como é que eu vou saber com qual que eu vou trabalhar? Se eu te disser que no Brigadeiro Sem Drama 2.0 a gente faz brigadeiro em todas essas, você acredita? Pois acredite. Vou até abrir aqui os comentários, né, pra perguntar a elas. Elas já testaram
essa quantidade de panela, porque tem mais, né? Eu lembro que a gente gravou muito tem a de mais. ferro, tá faltando aqui, e tem a mexedora que tá ali do A lado. mexedora. Então, cada panela dessa foi dada ponto no brigadeiro. Foi, gente. E é possível, tá? Minha mãe, ela saiu por aqui, pela cidade, comprando meio mundo de panela. Eu falei, meu Deus, minha mãe, pra que isso tudo de panela? Eu vou fazer brigadeiro em todas as panelas e vou mostrar pra elas no curso que a gente tava planejando. E foi isso que ela fez, gente. E aí a gente levou essas panelas tudo lá pra Caruaru. A mala de panela. A gente chegou lá com 10 malas, né? Tipo, pra que isso tudo? Vocês estão se mudando pra cá? Não, é isso. Vocês pensaram, né? Acho que vocês pensaram isso. Eu disse, meninas, essa é sobre o que isso daí? Não, a gente tem um módulo que é ponto nas panelas. Aí eu pensava que era 3 panelas. Elas chegam com a mala inteira de panela, minha gente. Não, tanto que as gravações iam ser assim em 4 dias. Virou 8 dias. Porque realmente foi muita coisa. E os conteúdos foram se multiplicando lá. Que à medida que a gente ia gravando as aulas, a gente ia pensando em mais coisas que poderiam ser abordadas, né? Então, a gente ensinou no curso o ponto da panela, o ponto do brigadeiro na panela de inox, na panela Flavor Stone, que é essa daqui da Polishop, na panela de cerâmica, na Tramontina Paris, que é a nossa queridinha, e das alunas também, viu? As alunas também preferem essa. Essa daqui também é similar a Paris. Aí Faz tem o mesmo também... efeito essas duas? Sim, faz sim. Essa aqui é um pouquinho mais fina, tem que ter mais cuidado, mas são ótimas também. Eu uso as duas aqui. E aí também teve a panela mexedora e a panela de ferro, né, gente? Então, dá pra você fazer brigadeiro na panela que você tem, dá pra você começar com a panela que você tem. A não ser que a sua panela seja realmente muito arranhada, né, muito acabada, aí você realmente vai ter mais dificuldade. E os valores dessas panelas variam de... Essa daqui é 400, né? 400 reais. Então, essa é uma panela que é mais cara, né? Que você vai ter um investimento maior. E a gente demonstrou porque muita gente quer saber como é que funciona nessa panela, se realmente é melhor. E vai... Essa inox foi quase 300? Essa é a... Qual é essa? Solar? Eu não sei se é solar ou se é outra. Tem duas, né? Tem Mas duas. Esse aqui foi menos de 100, né? essa daqui, você vê no site da gente, fica 110? Eu não me lembro, não. Não, Eu lembro de tamanho, 130, a de 20 centímetros, que é maior que essa daqui, né? Essa cerâmica foi 100 e tanto, 130. E essa daqui eu não lembro exatamente quanto é, mas é mais ou menos nessa faixa, né? Se essa daqui é a maior, é 130, essa daqui é um pouco menos do que esse valor. Então, olha só, né, gente? O investimento de uma panela que vai fazer você fazer o brigadeiro sem drama, né? E lembrando que, assim, panela é um utensílio que ele é duradouro, né, Gil? Gente, então minha você panelinha aqui desde 2017. não é aquele utensílio que é, vamos dizer, descartável, vamos dizer assim, né? Não, não é. Porque existe utensílio, né, padre, que a gente tem que estar comprando de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. É isso mesmo. O fouet, por exemplo. Isso. Quando for falar fouet. Uhum. Aí, gente, então dá pra você fazer com a panela que você tem e você aprende isso no curso também. Então, qual foi o nosso objetivo querendo fazer o brigadeiro em várias panelas no curso? É pra que você visse se essa daqui é o que você quer olhando visualmente, ou se é essa, ou se é essa, pra você decidir com o que você quer trabalhar. E pra ninguém ficar sem trabalhar, porque não tem como investir numa panela, por exemplo. Né? Começar Então, realmente com o que tem, né? tem. Então, eu até anotei aqui, né, a panela que você se adaptar, né? Porque não existe uma única panela que é boa. Você tem alunas que vão se adaptar com essa daqui. Tem alunas que vão se adaptar com a de ferro. Tem alunas, a maioria, eu acredito que se adapta com a Paris, que é a que a gente mais utiliza, principalmente no curso e no nosso dia a dia também. Então, eu aconselho você a fazer o investimento na panela que você escolher trabalhar. Então, vamos supor que você escolha trabalhar com a de cerâmica. Então, você faz o investimento em uma de cerâmica, teste na sua produção. Gostou? Se adaptou? Então, investe em mais unidades para você aumentar a sua produção. Né? Então, é assim, você começa investindo no que você acha que vai se dar bem e depois você aumenta os seus utensílios para você produzir mais, tá? Hoje em dia a gente aqui tem várias, né? Tem de 20 centímetros que a gente faz 2 receitas, tem de 18 que a gente faz 1 receita. E eu tô sempre mostrando minha produção aqui nos stories pra quem tá acompanhando. E esse está no primeiro tópico, porque se não for... não é, porque tem a do ponto também, né? Mas no caso, essa é a dúvida, a maior dúvida de quem tá começando a fazer brigadeiro. É verdade. Qual a panela ideal? Qual a panela que serve para fazer brigadeiro, né? Então, por isso que a gente trouxe também, né, todo esse conteúdo aí. Além do que a Giovana falou, para mostrar, para você começar com o que você tem em casa,
né? O outro ponto foi esse. E a panela ideal é a que você se adapta, né? Não existe uma única panela ideal. Então aqui a gente, depois de passar dramas com várias panelas, nos adaptamos com a Tramontina Paris. Então essa é a panela que a gente usa, que a gente recomenda, que a gente ama de paixão. Acho que o pessoal já tá até chamando de panela Tramontina Brigadeirinha. Daqui uns Ô, dias, será que Tramontina. não vai ter um match aí? Ô, Ó? Tramontina, me nota aí, né? Vamos fazer um negocinho aí. O que eu acho interessante do curso Brigadeiro Sem Drama 2.0 é que vocês não quiseram imputar uma ideia de goela abaixo nas alunas, né? Vocês trouxeram realmente isso de dar certo com todas as panelas, dar certo com todos os chocolates. Então, assim, isso é essencial, porque existem vários tipos de mercado, existem vários tipos de realidade. Tem pessoas realmente que não podem investir em uma panela e tem um papeiro em casa. E dá pra fazer, né? Então, Dá, gente. é isso, E gente. realmente o brigadeiro é um dos produtos mais de menor investimento da confeitaria, né? E de retorno rápido também, porque dá pra fazer em várias ocasiões, tá? Então, gente, o primeiro utensílio, né, que você vai precisar vai ser uma panela, porque sem ela você não consegue fazer o brigadeiro, né? E o fogão, é claro, todo mundo deve ter, além do fogão, né? Então, sem a panela a gente não consegue fazer o brigadeiro. Então, a primeira coisa, a panela que você tem em casa. Tenta fazer na que você tem. Se você se adaptar, investe mais. Se você não tem nenhuma panela que preste, eu recomendo começar a investir em uma dessa pra ver se você gosta, porque realmente, assim, é 99% das alunas que se adaptam com essa, além da gente. E aí, depois da panela, né, gente, você vai precisar de alguma coisa pra mexer esse brigadeiro. Então, você vai precisar investir nas espátulas de silicone. Como eu falei pra vocês, né, a gente tinha uma panela similar a essa no início e a gente usava esse fouet. Isso acabou com a nossa panela. Então é isso que vai fazer você ter que investir em outros utensílios. É isso que vai fazer com que não seja duradouro, como a gente tinha comentado aqui, né? Se você não utilizar os utensílios adequados, se você não tiver o cuidado adequado. E para essa panela, e também para as outras, né, todas as panelas, você vai precisar de uma espátula de silicone. O ideal é que seja uma espátula assim, ó, toda inteirinha e que seja mais firme para você conseguir mexer melhor o seu brigadeiro. Porque se for molenga, pode ser que você queime com mais facilidade. Quando você vai passar assim, ela não vai raspar direito o fundo. Então, o ideal é que você faça um testezinho quando você for comprar. Ou então, se você for comprar no nosso site, são essas daqui que a gente tem lá, que são as que a gente utiliza. Então, quanto custa uma espátula dessa? Tu lembra? Eu esqueci. Tem que olhar no site. 20 e poucos reais. Então, vamos supor que você investe em duas, né? Pra você ter duas. Você acha até mais barato em outros lugares, só que essa é uma espátula que a gente garante que tem qualidade. Né? Gente, tem que ser uma espátula. Se você vê uma mais baratinha, mais fuleirinha, desconfie que vai servir pra você fazer também o seu brigadeiro. Às vezes, realmente, é como você disse, fazer o teste, né, Gil? Então, se tiver a oportunidade de fazer o teste no presencial, toca, faz o teste, porque realmente molinho, quando for perto de dar o ponto, ela não vai sustentar. Não vai, então, porque às vezes a gente tem que fazer os testes assim, tem que mexer assim. Então olha só como essa panela, ou essa espátula, ela é mole, né? Aqui, ó. Pra gente raspar, então não raspa direito, né? Diferente de uma espátula que é mais fina. Então a gente consegue. Dá pra fazer com mexer uma mais melhor. mole, dá, mas a pessoa tem mais dificuldade. Exatamente, Mas se né? não tiver um mole em casa, começa assim mesmo. Vai tentando assim, começando com o que você tem. Mas se você tiver, vou sair pra investir, comprar alguns materiais e ver uma espátula que te agrade, como essa daqui, mais firmezinha, faça esse investimento, que custa em torno de 20 e poucos reais, não sei, não lembro agora, mas é mais ou menos isso. Uma espátula boa, né, gente? Então, não prefiram essas que desencaixa, né, desse jeito. Prefiram essas que são inteiras, porque são mais higiênicas. Não façam com a colher de pau que você tem em casa, porque não é a melhor opção também. Teve um dia que eu viajei, aí falaram assim, você não vai fazer brigadeiro pra gente não? Eu falei, tá, vamos lá, o que é que tem? Deixa eu ver se tem uma espátula. Não tinha, só tinha colher de pau. Não, colher de pau não vai não, gente. Colher de pau não vai não, é com drama, eu só faço sem drama. E aí, realmente, gente, faz toda a diferença você fazer o brigadeiro com espátula de silicone, viu? Tem gente que fala assim, é porque meu brigadeiro eu nunca consigo fazer lisinho, eu sempre embola. Então isso aqui vai fazer toda a diferença. E também, não está anotado aqui, mas um fouet revestido de silicone também pode te ajudar. Porque no caso de embolar, você pode também estar utilizando essa alternativa para desembolar o seu brigadeiro. Olha aí uma diquinha, já um spoiler do que vem por aí.
Né, gente? E aí depois, né, você tem a sua panela, você tem a sua espátula pra mexer o seu brigadeiro, pronto, já mexi o meu brigadeiro e agora eu vou fazer o que com esse brigadeiro que eu mexi, né? Você vai ter que armazenar. E aí você vai precisar de plástico filme, que dá pra usar aquele que você tem em casa. Esse for um plástico filme que resista a altas temperaturas, tá, gente? Observa isso na embalagem. Então, se for um plástico filme que ele não é próprio para altas temperaturas, não vai dar certo usar no brigadeiro, procure um que seja. Tá? Esse daqui a gente tem em nossa produção, inclusive também temos no nosso site, que ele já vem com o cortador. A embalagem dele tá bem acabadinha, mas então, ele é próprio para altas temperaturas, então ele não derrete quando a gente despeja a massa, mesmo que seja resistente, ele é resistente. Então, e baixas também. Então ele é próprio para isso. Então ele já vem com esse cortador aqui que a gente cola quando a gente abre a embalagem. Então eu já tiro aqui, eu coloco no meu pratinho, corto e já embalo a minha massinha. Finge que tem uma massa aqui. Mas é desse jeito, né, gente? Mas quem não tem desse e tem só aquele rolo, né, normal em casa, também dá pra começar, né, desse jeito aqui. E aí depois que você for vendendo seus brigadeiros, que você vai investir em um desse que facilita a sua vida e muito. Né? Então pronto, já tenho minha panela, minha espátula, já despejei a minha massa invisível aqui e já embalei, né? E agora o que é que eu vou precisar? Então depois que a sua massa descansar, né, você vai precisar enrolar a sua massa. E para isso você vai precisar de luvas, tá? Dá pra fazer sem luva, Gil? Eu não gosto de usar luva, eu não gosto não. Dá pra fazer sem luva, mas a luva vai facilitar muito a sua vida, porque facilitou a nossa, né? Então a gente passou por aquele drama de a gente tá lá enrolando brigadeiro e ter que lavar a mão pra tirar o excesso de brigadeiro a cada 10 brigadeiros que a gente enrolava, porque grudava demais, ou então ficava repondo a manteiga, e aí o brigadeiro ficava manteiga pura por causa disso. Então realmente isso era um drama da gente, né? Um drama que a gente passava, que não passamos mais depois que começamos a utilizar as luvas, né, gente? Então é muito melhor a produção com as luvas por causa disso, porque a própria gordura do brigadeiro vai untar as nossas luvas. Eu vi algumas pessoas perguntando no vídeo que eu postei se precisava passar manteiga desmoldante. E assim, às vezes, quando a gente precisa passar manteiga, né? Às vezes pode acontecer da massa estar um pouco mais molinha e precisar. É um pouquinho. É isso aqui, ó, de manteiga. A gente passa na nossa luva e espalha. E é suficiente para você enrolar 500, 600 brigadeiros, que seja, né? É suficiente. Por quê? Você pode precisar de um pouquinho de manteiga para aquele primeiro brigadeiro que você vai enrolar, né? Porque ainda não tá, a gordura do doce ainda não untou a sua luva. Então você pode precisar naquele primeiro momento. Mas depois a própria gordura do brigadeiro vai untando as suas luvas e você não precisa mais tá passando. Então isso é um drama superado demais, tá? E uma coisa que eu sei que elas já estão aqui colocando na caixinha, pode ser qualquer luva, Gil? Tem isso, tá, gente? Não é qualquer luva que não gruda. Por exemplo, luva de látex, né? Látex, a gente percebeu que gruda. Luva, se for aquelas de plástico, né? Que tem pra pintar cabelo, né? Também vai grudar. Então, as luvas que a gente testou e que a gente aprovou por aqui são assim, eu coloquei aqui, ó, vinil, Vitril ou Viniflex. Então, a gente sempre usou de vinil, né? A vida inteira, desde que a gente começou a usar luvas, foram essas aqui de vinil. Elas são ótimas, ficam bem apertadinhas na mão. Só que quando começou a pandemia, o preço dessa caixa de luvas foi de R$19 para R$119. E a gente ficou chocada com o que aconteceu. E aí foram surgindo outras alternativas, né? Que foi a Viniflex, por exemplo, que era uma alternativa mais barata. Que mesmo assim era metade do preço, era tipo R$60, né? Uma caixa, R$50, por aí uma caixa, mas era mais barato. Então a gente falou, vamos testar essa Viniflex pra ver se é boa. E aí as Viniflex também são boas, não grudam a massa do brigadeiro. E a Viniflex é uma mistura, deixa eu ver se tem aqui, também tem vinil na composição. Eu não vou achar aqui agora, vê se tu acha. Tem vinil na composição também da Viniflex, se eu não me engano, tá? Essa também tem vinil. Então, elas são luvas que são um pouquinho maiores. Ó, eu uso tamanho P. Esse é o menor tamanho que tem das luvas. E elas ficam sobrando um pouquinho nos meus dedos. E ficam folgadas aqui no meu punho. Então, à medida que eu vou enrolando o brigadeiro, elas vão, ó, descendo, saindo da minha mão.
Então pode ser que se você for optar por usar a Viniflex, continuam sendo as opções mais baratas, né? Hoje em dia a gente acha a caixa de luva dessa por R$20 ou até menos, né? Então se você for optar por essa, que também não gruda massa, você pode estar colocando um elástico ou uma fita aqui no seu punho e vai melhorar a sua situação, se você tem uma mão pequena como a minha. E aí, olha só a diferença aqui da de vinil. Vou colocar a de vinil aqui na outra mão. A Viniflex também tem ela transparente, tá, gente? Eu tô com a preta aqui pra demonstrar, mas é a mesma coisa. A preta é transparente. Importante falar também que aquela com pó também não é usada, né, Gil? Estão perguntando. Aquela com pó, ela tem um cheiro muito forte. E aí passa, né? Assim, pode ter gente que tem um pouquinho mais de dificuldade na que não tem pó, essa daqui mesmo não tem pó. Por exemplo, tem gente que tem uma mão maior e não fica não tem dificuldade pra entrar, né? Então pode ser que o pó ajude. Mas também serve colocar um pouquinho de amido, né? Que às vezes a gente fazia isso por aqui. Isso. Quando a gente tava com dificuldade de colocar, né, na luva sem o pó, a gente colocava um pouquinho de amido e entrava com uma facilidade, mesmo sem o pó. Há algumas marcas que têm um cheiro forte. São Algumas têm um cheiro forte. Então, a solução para essa aqui que não tem, né, o pó, passa um pouquinho de amido nas mãos. Lembrando que o pó, gente, ele fica por dentro da luva, sim. Tá? Não é por fora. Então é isso, né? Então aqui é de vinil, olha aqui de vinil como fica mais apertadinha nas minhas mãos. Em compensação, o que acontece? Às vezes quando você vai tingir uma massa de brigadeiro, você pode ser que a luva ela rasgue mais fácil, porque tá mais apertadinha no seu dedo, diferente dessas daqui não rasga com nada. Não rasga nem... Então, essas são as diferenças entre a luva de vinil e a Viniflex, tá bom, gente? Então, essa daqui fica sobrando, tem gente que não consegue trabalhar com ela. Eu, por exemplo, eu consigo trabalhar com ela pra enrolar os brigadeiros, pra tingir as massas. Eu até prefiro essa pra tingir as massas, para porcionar, mas para fazer detalhes. Bolinha no brigadeiro, torcer a massa para poder fazer o tie-dye. Aí já é mais difícil, eu sempre prefiro as de vinil. Tanto que nos vídeos eu tô sempre usando a de vinil, porque fica melhor pra eu mostrar as coisas, né? E aí tem também a de vitril, que surgiu recentemente, né? Depois da de vinil, surgiu a Viniflex e agora surgiu também a de vitril. É uma novidade, que é uma mistura do vinil com as luvas nitrílicas, né? Então é uma mistura que ela também tem servido para os brigadeiros. Essa marca que mandou pra gente testar, a gente testou, inclusive vamos também adicionar no nosso site, porque tem a rosa também, cadê a rosa daqui na gaveta? Tem a rosa dela. Então, as nitrílicas puras grudam, né? Costumam grudar. Látex um menos gruda. do que a de látex, mais gruda. Mais gruda a como nitrílica. manter. E a vitril, que é uma mistura de vinil com a nitrílica, ficou ótima para os brigadeiros também. E aí, ela tipo de vinil, tá, gente? Ela também fica bem apertadinha na mão. Também não tem pó. É sem pó essa daqui. E tem outras cores, né? Tem preta e tem a rosa. Aí a rosa, eu só tenho a M aqui, que tava em falta da P deles. Mas a rosa também, além de facilitar nos brigadeiros, vai nos deixar bem estilosos, né? Pra fazer a produção. Quanta variedade hoje em dia, hein? Hoje em dia tem várias. Quando a gente começou logo era só de vinil. Vinil e látex. E quando aumentou a gente ficou em desespero. Meu Deus, R$120 a caixa E eu da acho que luva. isso é maravilhoso, porque não tem aquele negócio de vai lá, lava, volta, faz 10, vai lá, Isso vai. atrasa demais, né? E a luva Era o meu pode trauma. ser... Era o meu trauma pra enrolar E era brigadeiro. da gente. Era meu da gente trauma. também. E foi um drama superado. E caso grude um pouquinho, né? Você tá atingindo a massa, também dá pra você lavar e tirar algum resto de corante que ficar pra atingir a próxima cor, né? E aí você consegue trabalhar perfeitamente. Né? Gil, a gente tá agora com quase 1.400 pessoas na live. E eu queria que você passasse aqui um pouquinho pra quem tá chegando agora o que tá acontecendo, né? Hoje é o primeiro dia da nossa maratona e eu quero que você fale aí o que é que vai acontecer no dia 4, agora, quarta-feira. Bom, gente, a maratona do Brigadeiro Sem Grão que estamos começando hoje. Hoje é só o primeiro dia, temos live hoje, temos live amanhã. Temos live terça e na quarta vamos abrir as inscrições para o Brigadeiro Sem Drama 2.0, né? A terceira turma desse curso que já ajudou milhares de alunas, né? E é a última do semestre, né? Então, hoje é só o primeiro dia de muito conhecimento.
E quem ainda não fez a pré-inscrição, vai lá no link da bio, clica no link, cadastra seu e-mail e clica para entrar nos grupos, tá? Por esses grupos a gente está sempre informando quando vão começar as lives nessa maratona e também é por lá que vamos enviar o link de finalmente inscrição no curso quando abrirmos lá no dia 4 à noite, tá? Lembrando que os primeiros alunos terão muitas vantagens que vamos revelando ao longo da nossa maratona. Hoje eu posso revelar que no final dessa aula a gente tem um presente para quem tá assistindo. Então fiquem até o final dessa live, porque vocês vão receber esse presente pelo direct. Eita, que massa, né, gente? Pois Ó, é. muita gente que tava nos grupos de pré-inscrição já receberam de presentes no direct. Né? Muita gente já teve acesso a 1% do que espera no curso, no direct, só por estar nos grupos de pré-inscrição, né? E você, só por estar na live aqui hoje, também vai receber outro presente, né? Só por estar aqui. Exatamente. Se você saiu sem querer, volta. Volta! Corre e volta. Volta Corre que o e presente volta. tá maravilhoso, tá, gente? Exatamente. Gil, quando a gente fala de Brigadeiro Sem Drama 2.0, o melhor e mais completo curso de brigadeiro que existe no mercado. Por que a gente fala isso, além das 170 videoaulas? A gente fala isso porque realmente foi uma realidade que vivemos, né? Então, a gente viveu essa realidade de superar nossos dramas. Então, como eu tô mostrando aqui pra vocês, olha só quantos dramas a gente superou. A gente superou o drama da panela, a gente superou o drama de estar ali naquele sofrimento para enrolar os brigadeiros, pegar na colher, né, enrolar na colher, então isso atrasava demais. Então, no momento que a gente supera esses dramas, nosso rendimento, né, melhora muito. Então, aqueles 100 brigadeiros que a gente conseguia produzir em 2, 3 horas, a gente consegue produzir em meia hora, né? Com essas técnicas que a gente vai, com esses dramas que a gente vai superando, essas técnicas que vamos aprendendo. E quando eu falo sem drama, né, na verdade foi a minha mãe que começou com essa história do sem drama. E minha mãe gosta muito dessa coisa de superação, ela lê Augusto Cury. E aí ela falou assim, que o nome tem que ser esse, porque com o brigadeiro a gente pode superar dramas e também pode fazer brigadeiros sem dificuldades, Sem então sem dificuldade. drama. É um duplo Então, sentido. é esse duplo sentido que a gente quer dizer com sem drama. E aí elas já começaram aqui, tem muitas alunas e futuras alunas. As futuras alunas estão aqui enlouquecidas, perguntando as coisas. Vocês vão ensinar todos os sabores que mostram no Instagram? Vamos falar. Vocês lembram a quantidade de sabores que já tem lá? Eu não Sim, lembro, lembro gente. tudo. Eu lembro que é em torno de 36 por aí. Mas com esses sabores a gente pode fazer muitos outros. Então, quem lembra do brigadeiro de abacaxi que eu mostrei aqui no Instagram? Então, olha só, com aquele brigadeiro de abacaxi, aquela massa, eu fiz pina colada, mudando o confeito e a finalização com a ampola. E fiz abacaxi com hortelã, mudando ali só a finalização com a mesma massa. Mudei só o confeito e a finalização. E tive aí 2 sabores diferentes, além do brigadeiro de abacaxi puro, né? Então, é isso que a gente quer dizer, com 30 e poucas receitas que viram mais de 50 tipos de brigadeiros. Né? E a gente pode estar trazendo essa variedade também para o nosso cliente, para o nosso menu, dessa forma. Né? Com uma única massa, a gente mudar o confeito, a gente usar a nossa criatividade para isso. Inclusive tem aulas sobre criatividade, né? Sobre isso, né? Então, na verdade, na maioria das aulas, eu sou muito dessa parte da criatividade, sabe, gente? Eu gosto de inventar coisa. Eu olho para aquela parede branca ali, eu tô pensando, como é que eu posso fazer um brigadeiro inspirado naquela parede branca? Né? Então, eu sou tipo assim, eu busco inspiração em várias coisas para trazer para os brigadeiros. E aí, eu fiquei com essa parte aí também na maioria das aulas. Então, às vezes, em algumas aulas, a Paty, né, minha mãe fazia a massa e eu ficava com a finalização do brigadeiro. Então, ali nas aulas eu demonstrava. Gente, você pode enrolar o brigadeiro nesse confeito, nesse confeito, nesse confeito, finalizar assim, assim, assim. E você escolher como você vai preferir trabalhar, como você vai preferir oferecer ao seu cliente. E eu acho interessante porque essa semana eu tava lendo, né, lá a comunidade, teve uma aluna que falou assim: você fez com que eu mudasse todo o meu cardápio de brigadeiro através da forma de finalização. Porque um simples brigadeiro de chocolate, cada aula você mostrava 4, 5 modelos, né? Exato. E isso pode fazer com que aí quem já trabalha com brigadeiro mudar todo o cardápio. É um diferencial. Agrega né? valor, exatamente. Diferencial. Eu já vi gente falando assim que trabalhava com bolo e o brigadeiro ficava assim em segunda opção. E hoje o brigadeiro sai muito mais. Então, às vezes, a pessoa
o brigadeiro ficava na segunda opção porque era sempre aquela mesmice. Então, às vezes o cliente falava, não, mas isso aí eu faço em casa, né? E você fazendo um brigadeiro diferenciado, seu cliente vai dizer, não, esse aí não tem lugar nenhum. E vai querer encomendar com você. E a gente passa isso aqui no nosso dia a dia, sabe, gente? A gente vê os nossos clientes vindo escolher as cores, os coloridos. Então, recentemente a cliente veio dizer, é patrulha canina. Que cores você vai usar? Mas que carimbo você vai usar? Aí eu não, a gente usa esse. Ah, tá bom, eu quero essa cor. E com a técnica que você aprende no curso também de tingir a massa depois de pronto, você consegue isso, né? Oferecer várias cores, várias opções aí pro seu praticidade, né? Mas vamos lá, elas estão amando, não arredam o pé daqui, então vamos dar continuidade à aula, porque hoje tem muita coisa. Tem até mostrar um ponto do brigadeiro, é isso mesmo? Sim. É isso mesmo? Então vamos embora. Vamos. Ó, gente, eu parei na luva, não foi? Sim. Então a gente eu sempre sigo essa linha de raciocínio pra vocês entenderem que não precisa de nada além disso, né? A linha de raciocínio de uma produção. Então você fez a massa na panela, você mexeu com a espátula, você armazenou no plástico filme. Precisa de mais uma coisa além disso? Não precisa, né? Você enrolou com as suas luvas, superando aquele drama de ficar grudando tudo na sua mão. E agora você vai precisar também de uma balança. Tem gente que me pergunta, realmente precisa de uma balança? E você precisa de uma balança, não só para pesar os brigadeiros, porque hoje também existem utensílios que enrolam, né? Mas também para pesar os ingredientes, tá, gente? Porque todas as receitas do curso são em gramas. Tem muita gente que fala assim, mas não tem medida caseira, é só em grama, mas em grama você consegue um resultado mais preciso. Tá? E outra que traz padronização, né? Então o cliente ele vai sempre comer o mesmo brigadeiro. Então a padronização interfere nisso, né? Na satisfação do cliente. Interfere na sua precificação, que no curso tem uma planilha. Uma planilha maravilhosa. Pra quem tem dificuldade de precificar, né? Realmente é só você aprender a usar a planilha, né? Colocar todos os gramas lá das receitas na planilha. E eu tenho uma aula bem detalhada que eu mostro ali como utilizar a planilha. E muita gente tem dificuldade de precificar brigadeiro porque cada receita leva um tipo de ingrediente e aí cada receita vai ter um valor. Então, pra precificar isso é muito complicado. E eu consegui, nessa planilha, fazer de uma forma simples, né? De uma forma prática, uma forma de precificar ali o brigadeiro. Então, tudo que você precisa é entender como usar essa planilha. Sim. E a Amanda ensina. Não temos só o arquivo. A Amanda também ensina, mostra, preenche com vocês lá nessa aula. E quem tiver dúvida também, pergunta lá na plataforma. Eu dou todo o suporte. Gente. Inclusive, antes de começar a live, eu dei uma zerada lá na plataforma. Na verdade, todos os dias a gente olha. Então, eu tô sempre olhando, sempre verificando e dando retorno pros alunos lá. Pra ninguém ficar com dúvidas, né? E aí tem aluno, inclusive, que só fala em Amanda. Amanda sua planilha. Até lá na feira mesmo, a gente chegava assim, cadê a Amanda? Não foi ela. Cadê a Amanda? Aí chegava, Amanda, sua planilha é maravilhosa. Teve uma moça que ela falou que o pai dela trabalhava com essas coisas de planilha, né? Eu disse que eu queria conhecer o pai, depois ele não apareceu, gente. Ele foi lá parabenizar pela planilha, porque ele trabalhava com essas coisas de Excel e achou a planilha o máximo. Aí foi muito legal a feira, a gente conheceu tanta gente, foi maravilhoso. E aí, gente, a balança vai interferir nisso por esse motivo, que você precisa saber quantos gramas de cada ingrediente você vai usar em sua receita, não só para padronizar a sua receita, ter sempre a mesma receita, mas também para você precificar o seu brigadeiro, tá bom? E não só na receita, né, além da receita, na hora que você for finalizar seus brigadeiros, você pesar cada um e você ter ali um padrão, né, uma caixa assim toda padronizadinha, bonitinha, né? E ó, gente, hoje em dia tem outros utensílios que enrolam, que porcionam também além da balança, mas mesmo assim não dispensa a balança, a gente tá sempre precisando da balança. Então isso aqui, se você não tem em casa, você vai precisar investir. Uma balança dessa custa em média R$30, né? Essa daqui é uma das mais baratinhas que tem no mercado. Varia, tem balanças que são R$200, né? E eu vi alguns alunos falando, a minha balança dessa não pesa direito, às vezes fica tarada, aqui eu não consigo pesar, fica o peso da tara mais o peso do brigadeiro. Mas, gente, uma balança dessa é a mais baratinha que tem no mercado. É uma balança que vai ser, né, pra você realmente usar com cuidado,
porque ela é mais frágil. Apesar de que a gente sempre usou essa balança aqui desde que a gente começou. Não é essa, né? A gente já teve umas 4, né? A gente já teve uma de vidro também, que era mais cara, era mais bonita e tal. Mas aí tava lá em cima de um negocinho, aí a moça foi lá limpar as coisas, pá, caiu no chão, quebrou. Né? Coisa que não acontece muito com essa, né? Ela também tinha... E ela tinha esse problema de ficar com a tara, a gente tinha que usar... A gente tinha que usar sempre um plástico filme, porque no vidro gruda a massa e aqui a massa não gruda. Então, realmente é um tecido que você tem que ter cuidado para que ele dure mais tempo. Então, desde que a gente começou, acho que a gente já teve, o quê? Umas 4 balanças dessa, né? Então, é um utensílio que dura bastante, né? Então, é só você ir trocando a pilha. Tem outras, ó, tem essa daqui ela pesa em gramas, essa daqui ela pesa também em miligramas. Então, é uma balança que ela é mais precisa. Né? Eu uso mais essa, sabe, gente? Porque eu não gosto de ficar me prendendo aos miligramas. Eu acho que atrasa um pouquinho na minha produção. Então, eu gosto de usar essa mesmo. E essa tem sido maravilhosa na minha produção. Uma vez você mostrou essa, o pessoal ficou... Uma vez eu usei essa nos vídeos e nos stories também. Todo mundo, meu Deus, que balança linda! Ela tem o botãozinho, mas... Não gostei. Não gostei, eu não conseguia. A massa também gruda, então eu tinha que usar plástico filme. E o plástico filme às vezes fica sempre com a tara na balança. Então não foi. Realmente assim, a nossa experiência tem sido melhor com essa. E essa daí dá pra você pesar até 3, 4 porcionar, né? E essa daqui pesa até. Tem que 10 quilos. 10 quilos. 10, Até 10 quilos. Você pode ficar à vontade, né? Escolher a E balança. temos no site também, tem a branca, tem a rosa. Acho que a rosa tá em falta, mas tá voltando. Já fez pedido. Tem azul e tem amarelo. Então, tem várias cores também nessa daqui, tá, gente? Então, a gente tem usado bastante essa. Olha só. A amarela não tá aqui. A amarela eu levei pra casa. Eu tenho em casa. As cores tudo amarelo. Tudo amarelo. E aí são essas a balança, tá, gente? Então você vai precisar investir em uma balança digital para padronizar ingredientes e tamanho do brigadeiro. Aí é pronto. Então, é só isso. É só isso. Por fim, né? É só isso pra você fazer o brigadeiro, né? Além dos ingredientes, teve uma pessoa que comentou assim, sim, mas e os ingredientes que são caríssimos? Eu tô falando de itens, tô falando de utensílios, porque ingredientes, obviamente, você vai ter que investir a depender da receita que você vai fazer, né? Apesar de que não são tantos ingredientes assim, né? É tudo muito acessível, né? Então, aqui são os itens que você vai precisar. Fez a massa, mexeu a massa, embalou a massa, enrolou a massa, pesou a massa. Então agora você vai precisar colocar em um recipiente para você entregar ao seu cliente, né? Não dá para você entregar sem nada, só assim. Então você vai precisar de forminhas, né? Para colocar os seus brigadeiros e de uma caixa para você entregar também. Precisa ser uma caixa como essa, Gil? Já tem que começar com essa caixa. Ai meu Deus, o investimento é super alto. Não precisa ser essa. A gente começou com as caixas que a gente encontrava nas lojas de embalagens. Então a gente colocava o nosso adesivinho, dá pra mandar fazer adesivo no Mercado Livre também pra você, se você quiser personalizar. Se não, você pode mandar fazer um carimbo pra marcar as suas caixas. Então são várias opções que você pode estar padronizando as suas embalagens, tá? Não necessariamente precisa começar com uma caixa dessa. Uma caixa dessa você tem que... Eu fiz uma live de embalagens, tá, gente? Quem perdeu a live de embalagens, eu falo muito sobre embalagens. Nossa, foi uma senhora aula. E tá salva aí no feed ainda por pouco tempo. Essa semana todas as lives vão sair. Então, quem não assistiu essa aula de embalagens, vai lá ver que eu falo muito sobre isso, tá? Tá salvo aí, vai lá no playzinho e clica lá e vê que tem a aula de embalagens aqui no Instagram e lá no curso também. Tá maravilhoso, tá? E aí, se você for trabalhar com quantidade, né, uma caixa maior que caiba 50 ou 100 doces, aqui eu tenho essa de 25 por 25, cabe 49 doces, se apertar um pouquinho ainda dá 50, e essa daqui, por exemplo, é pra você vender de unidade, né? Caixinhas presenteáveis, que você pode começar desse jeito, né? Você não precisa começar necessariamente vendendo 150 unidades, tá bom? E aí, as forminhas também que você vai precisar pra colocar os seus brigadeiros. Eu recomendo forminhas que são impermeáveis. Ó, essa daqui é uma forminha que ela sai, é fácil, né, da gente retirar. Ela é marrom por dentro e por fora. Essas são da marca Confesta, essa que a gente tem lá no site e que a gente utiliza aqui, tá? Então a gente gosta muito dessa forminha. E você pode também usar a que você encontra nas lojas de confeitaria da sua cidade. Começar pelo menos com o que você tem, com o que você tem acessibilidade por aí, tá bom?
Então, todos esses utensílios aqui dá uma faixa de R$150, né? somou? É. A Amanda tava aqui a gente calculando pra eu passar pra vocês mais ou menos um valor. Quem não tem nada, né? Quem vai comprar tudo, né? Por exemplo, se você compra uma panela de 18, que dá pra fazer uma receita, Tramontina Paris, dá mais ou menos uns R$100 uma panela, 20 e poucos reais, R$20 uma espátula. Uma espátula boa, né? Que acho que é mais barata. Então 120, R$30 a balança, 150. Uma caixa de luvas Viniflex, a gente acha a partir de R$20 mais ou menos. E vinil, eu acho que tá achando de 30 até R$50 a gente acha de vinil. Então vamos botar a Viniflex na conta, né? Que é as que servem, né? Vamos botar a mais acessível. Então a gente já tem aqui 150. 150 a 200 Mais reais, já faz um investimento. 170, um plástico filme, eu não sei quanto custa o plástico filme menorzinho. É, né? Eu acho que é isso o valor. É. E aí as embalagens. Então, mais ou menos isso, né? Entre 150 e 200 reais você já consegue investir em utensílios para você fazer a sua produção. Existem utensílios que melhoram a sua produção, como por exemplo, bicos de confeitar, sacos de confeitar, o carimbinho, aquela peneirinha para gente tirar o excesso. Mas esses são utensílios que você pode estar investindo à medida que você vai trabalhando com os brigadeiros. Porque são utensílios que não são necessariamente necessários para a sua produção. São utensílios que melhoram, que valorizam a sua produção. Por quê? Quando você faz um bico no seu brigadeiro com a Nutella ali, seu brigadeiro tem outro valor, né? Tem outra coisa, outra apresentação, quando você carimba. Então, esses são utensílios que valorizam o seu trabalho. E também vale a pena você estar investindo, mas não é aquela coisa que você vai precisar de cara, né? Você vai investindo à medida que você vai vendo que você quer atrair novos clientes, que você quer oferecer novas opções, principalmente de brigadeiros temáticos para os seus clientes. E falando em valorizar, em entregar o melhor, a gente falou aqui sobre encomenda, né? E para as pessoas que vão vender, por exemplo, na rua, elas vão entregar na forminha, Gil? Pois é, né? Às vezes a gente... essa é a melhor opção, né? Pra gente vender na rua, por exemplo. Então, se você for vender brigadeiros assim, né? Oferecendo para as pessoas na rua, pode ser que você precise o quê? De uma bandeja, né? Pra você colocar os seus brigadeiros. E essas embalagens vão ser uma boa opção. Tá vendo? Eu uso essas, inclusive, quando eu coloco 49 aqui, eu coloco uma. Então, eu deixei um aqui e eu embalo com um saquinho. Então, essas daqui, elas ficam bem... Eu não sei quanto custa um pacotinho desse. É uns 5 e pouco? Não é caro, não. Não é caro, não. Ó, ela veda aqui bastante. E a gente tem o nosso brigadeiro aqui. Nosso site tá R$8,95. R$8,90. E as transparentes? Essas são as coloridas, né? As transparentes. As transparentes. Tudo o mesmo preço. É porque agora tem esse modelinho, né? Que ela é redondinha aqui, ó. Mas quando a gente começou, tinha aquelas outras que eram mais quadradinhas. Porque, gente, eu já vendi muito brigadeiro na rua, tá tava bom? lembrando A gente esses já dias vendeu, foi. que tem um salão de beleza aqui que é muito bem frequentado e a gente pegou um pote, não foi? Foi. E a gente fez vários brigadeiros, botou nossa propaganda na embalagem e botou aqui nosso telefone, eu acho, né? Um adesivinho que a gente mandou fazer e deixou lá no salão. E aí o pessoal ia comprando. E assim, a gente não tinha muito retorno com aquela venda, só que a gente ganhou muitos clientes assim. Né? Os clientes que viam a nossa marca lá e depois entravam em contato com a gente. Inclusive, gente, isso aqui já é o tema da live de amanhã. De amanhã. Já é um Exatamente. gostinho do que Se temos prepara que amanhã. amanhã, gente. Amanhã tá imperdível. Tá imperdível. a aula, né? Amanhã. Mas hoje ainda tem um pedaço, né? Elas estão curiosas. O que é que tem mais hoje? O que é? Agora é contigo, né? Do ponto do brigadeiro, né, gente? Porque é essencial, né, Gil? Excelente. Não adianta você ter apenas os utensílios. Você tem que dominar o ponto do brigadeiro para não ter drama na hora de entregar para o cliente, né? Pois é, gente, foi um drama que a gente passa, assim, porque quando a gente não acerta o ponto do brigadeiro, o que acontece? Ou o seu brigadeiro cristaliza muito rápido, assim, você faz hoje, amanhã, ou hoje ainda já tá todo cristalizado, ou então ele fica muito mole, fica desmanchando na forminha e você não tem uma apresentação legal. Então esse foi um drama que a gente passou, né, porque o nosso brigadeiro a gente colocava assim, né, em vitrine. Então a gente fazia hoje, no outro dia estava todo cristalizado. Depois eles viravam brigadeiro de vitrine. Porque Pois ficava tão duro
que foi o nosso maior drama, foi esse. E que superamos à medida que a gente foi acertando o ponto. E observando várias coisas, porque tem muitas coisas envolvidas no ponto do brigadeiro. Tem os ingredientes que estão envolvidos, tem o armazenamento, né? A gente armazenava os brigadeiros como? Despejava no prato, passava o filme no prato e às vezes a gente tinha que empilhar os pratos na geladeira para armazenar esses brigadeiros. E não era a melhor opção, né? Então, quando a gente aprende a armazenar, aprende uma receita ideal, uma receita com proporção de ingredientes ideais, chama, a intensidade da chama ideal, então tudo isso está envolvido em você Então, acertar, finalmente curso, acertar. Né? Só um curso, porque uma live não dava, noção. né, pra falar tudo em uma live, até porque no nosso curso a gente tem 40 horas de conteúdo, a gente parou pra calcular lá, somar os minutos de todas as aulas e isso dá 40 horas de conteúdo, né, gente? Imagine, 40 horas de live aqui. Ninguém... Voltar quantas vezes quiser. Voltar, pois deixar. Parar, voltar. Acelerar, Exatamente. botar mais devagarzinho. No seu tempo, né? Exato. E em casa, né? Vai aprender em casa, no conforto de sua casa. Eu acho que depois dessa coisa de curso online, porque isso se intensificou mais durante a pandemia, né, gente? A gente só dava curso presencial. Então, a gente mora aqui em Feira de Santana, na Bahia, e a gente só dava curso no nosso ateliê aqui em Feira de Santana, na Bahia. E a gente tinha curso, nossos cursos eram aos finais de semana. Então, uma vez no mês a gente tinha curso de brigadeiro. Então, uma vez no mês a gente tinha turma lotada, então só aqui na cidade. E hoje, ainda bem, graças aos cursos online, a gente consegue alcançar você que está aí fora do Brasil, ou então você que está em outro estado, que a gente nem sabe, né? Eu imagino que tem gente do Brasil inteiro com a gente aí hoje, através dos cursos online. E eu acho que eu não faria outro curso se não fosse online, né? Porque a gente consegue aprender assim, enquanto a gente tem 1 ano e meio para acessar. Então dá pra gente aprender demais, né? Colocar tudo em prática. E a tia Paty já está toda linda. Trabalhando Esse aqui. avental é lindo. Trabalhando aqui de brigadeirete, né? Porque eu sou a brigadeirete mãe. A gente foi engraçado na feira, o pessoal chegava, ai meu Deus, a brigadeirinha mãe! Era mesmo. A mãe brigadeirinha! Ai, eu amei, assim, demais. Foi muito legal E isso. a brigadeirinha, ela ali, né? Cadê ela? Cadê a brigadeirinha? Ela era a filhinha mais nova antes de Marília. Agora tem Marília. Pois aí a brigadeirinha ficou pro meio. Então era Amanda, Giovana, Brigadeirinha, né? Só que agora é Amanda, Giovana, Brigadeirinha e Marília. Eu acho que já virou até sobrenome. Gil Brigadeirinha, Amanda Brigadeirinha, Paty Brigadeirinha. Paty Brigadeirinha. No meu telefone tem assim. Pronto, Vamos lá. Mas você vai precisar me auxiliar. Porque ainda estou rouca, gente, não consigo falar muito. Então, Tá bom, Gil vai me então eu vou auxiliar, falando. vai falando, tá bom? Eu vou falando. Vamos apresentar qual luva aqui na hora da gente fazer. Me sugere aí. A rosinha? A Rosinha. A Rosinha é M. Ah, não dá. Então vou pegar a preta mesmo. Então agora, Gil, vai falando aí. Agora a gente vai mostrar os pontos de brigadeiro, né? O Gente. ponto correto. Pra Vamos enrolar. mostrar um pouquinho assim do depois de pronto, né? Porque assim, esse também é um drama de quem tá começando. Então não adianta você ter, às vezes você tem todos os utensílios, mas aí quando você vai fazer ficar mole, você às vezes desiste de continuar por isso. Perde Mas receita, né, gente? perde receita, tem desperdício. Então não desista por isso. Se não tá dando certo, é porque em alguma coisa você está errando. Porque Não é porque a gente faz mágica, né? Não, eu sempre falo, é pra dar certo. Se ainda não deu certo, é como o Gil falou, tem alguma coisinha aí que tem que a gente ajustar, porque é pra dar certo. Gente. Então, às vezes as pessoas acham que a gente faz mágica, né? Não, com você não tá errado, não. Nunca erra. Nunca, não erra nunca, mas já erramos muito. E descobrimos onde estávamos errando para hoje passar pra vocês o que vocês podem também estar errando. Então, aqui a gente tem uma massa, ó, inclusive. Essa é a parte que eu mais Essa gosto. meu, né? Essa massa aqui, eu fiz na panela mexedora, gente, essa massa. Eu mostrei nos stories. Foi da minha encomenda do final de semana, que eu enrolei na sexta. Então, aí sobrou esse aqui pra gente mostrar na live de hoje, né? E aqui tem uma massa que ela está mole, uma massa que não estava no ponto ainda. Ó, daqui a gente já percebe, né? Então, às vezes a sua massa, ela gruda no plástico filme. Pode ser porque não estava no ponto ainda, pode ser também porque passa do ponto, e aí quando fica muito puxa, também gruda no plástico filme. Então, se isso acontece com você, pode ser por todos esses motivos. Sim. Então aqui
né? A dica que foi dada aqui é de passar um pouquinho de desmoldante ou de manteiga no primeiro momento da luva. Se você tiver dúvida se a luva gruda ou não, né? Então a gente passa um pouquinho só. Olha, esse pouquinho, sério mesmo. Um pinguinho. Muito, muito pouquinho. E como aqui o nosso brigadeiro ele tá sempre naquele ponto ideal, a gente quase nunca, né? Eu nunca utilizo nem desmoldante nem manteiga. Eu só ativo a gordura do brigadeiro. E aí a gordura, no momento que vai sendo ativada, vai passando pra luva. E por que a gente fala isso, né? Ativar a gordura do brigadeiro? Porque no momento que essa gordura é ativada, né? Quando a gente vai mexendo ali a massa, ela vai untando as nossas luvas e a gente consegue enrolar sem precisar de drama. Isso, né? Mas se você ainda tem essa dúvida, se vai grudar, gente, olha, não é que, grudou um pouquinho. Isso aqui é super normal, não tem problema, tá bom? Então, o que a gente fala de grudar? É de ficar de uma melecada, forma né? que você não consiga trabalhar, né? Mas grudou. Pouquinho, é normal. Na live da semana passada, inclusive, que a gente falou aqui sobre os principais erros dos brigadeiros coloridos, mostramos um pouco disso, tá, gente? E aí, quem não viu as últimas lives que aconteceram aqui nos últimos meses, nos últimos 2 meses, a gente tá fazendo live sempre, vai lá e assiste, confere lá, que tá salvo aí no feed, só vai ficar salvo até essa semana, tá? Então, última oportunidade pra vocês conferirem as lives. Isso. E agora? Ó, esse aqui tá no ponto... Tá no ponto, né? Esse aqui. Detalhe, gente, foi feito na panela mexedora. Eu fiz essa massa na terça-feira, né? Então, a massa continua perfeita aqui. Então, a importância também de você conhecer a sua receita, né? E agora essa aqui, vocês querem ver, tem certeza? Então, vamos lá. A gente já vê do plástico, né? Deixa eu mostrar pra elas. Olha isso, Isso gente. seria o como não fazer. Seria aquela que deu errado. Mas quando foi que deu errado? Porque ainda tem como consertar. Porque a gente ensina tudo isso também, né? Então quer dizer que vocês também Nada se ensinam a perde. como Não, consertar. Isso, aqui ficou muito mole, aqui passou do ponto, a gente ensina tudo isso no curso. Então, Gente, olha isso. Essa ela tá molinha, bem molinha, ó. Essa Então, não tá no ponto. Essa Vai não ainda. tá no ponto certo, né? Isso, o que é que pode acontecer aqui, né? Quando a gente até pode conseguir enrolar untando as mãos com bastante manteiga ou desmoldante. E a gente passa no granulado, tudo bem. Mas na hora que a gente coloca na forminha... É aquele brigadeiro que se desmonta. Exato, né? Então, quando a gente fala de ponto correto, a gente quer dizer isso, né? Que é aquele brigadeiro que ele vai ficar certinho ali na forminha, né? Então, olha só, dá pra perceber, né? Esse daqui não dá certo. O gosto, o sabor é óbvio, maravilhoso, né? Igual daqui. Mas pra gente trabalhar, gente, me lembra aquela época. Tá me lembrando daquela época que a gente grudava tudo, que era a colherzinha, né? Ô, desespero! Vou tentar enrolar uma aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos lá, porque é aqui, não é só pegando, né? A gente precisa enrolar. Uai, Aí. meu Deus. Ó, gente, quando eu falo que não gruda no ponto certo. Ele nem enrola, né? Ele não enrola. Se eu untasse bastante as mãos, ele conseguiria, né? Mas aqui... Mas não aí tem. iria ficar já com muito gosto de Também, manteiga, né? exato, né? Então aqui, É ó. o que a gente fazia no início, né? Aqui é pra comer de colher. Vamos comer ele de colher. Esse é de colher. Então, deixa eu tirar aqui, pegar outro plástico filme. Você pega aí, manda pra mim, por favor. Eita. Esse daqui, meninas, branco, também tá no ponto? Esse ele tá num ponto um pouco mais molinho, mas não tanto quanto esse. Por exemplo, esse daqui eu fiz na mexedora. Então, eu até falei sobre isso nos stories. Quem acompanhou os stories essa semana, na minha produção de sexta, eu falei, gente, na panela mexedora não adianta querer um brigadeiro muito firme. Porque se ele cozinha demais, na panela já é assim, na mexedora é mais ainda. Porque na mexedora são várias receitas, então ele passa muito tempo cozinhando, né? Então, eu falei sobre isso nos stories, né? Que quando a gente faz, se a gente tenta deixar ela mais firme, o que vai acontecer é, sua receita vai cristalizar muito rápido. Então, não adianta querer tentar fazer isso, né? Tentar fazer como a gente faz na mão. Então, essa daqui, por exemplo, eu fiz na mexedora, também, né? Essa massa de ninho. E ela ficou num ponto perfeito, ótimo pra enrolar. Mas se eu fosse fazer um colorido, por exemplo, ele já ia ficar mais molinho. Então, eu tô sem luva aqui, eu vou botar a luva aqui pra mexer também. Minha mãe foi ali. Eu vou botar isso daqui. Esse tá legal, viu? Esse tá. Mas se eu fosse colorir, por exemplo, Ele já não ele dá. já ia desandar um pouquinho. Então quer dizer, corante Gil, ali? que tem um ponto Pega um pra corante. atingir e um ponto... Pra colorir. Não, Pra um ponto colorir pra e atingir. colorir e um ponto pra enrolar, né?
É porque assim, tem gente que faz, é normal o brigadeiro ser mais molinho. Então, nesse caso, você tem que deixar cozinhar mais um pouco. Mas tem gente que é normal o brigadeiro ser mais firme, como é o caso da gente. Então, eu não tenho ponto diferente para colorido e para o sem colorir. Então, o meu é sempre o mesmo ponto. Mas se o seu brigadeiro normalmente for mais mole, então sim, vai ser diferente. Por exemplo, na panela mexedora, eu não deixo cozinhar muito, gente. Não deixo, porque senão vai cristalizar. Então, eu sempre deixo num ponto que não é aquele ponto mais firme, né? Então, olha só, eu nem passei desmoldante na luva. Essa daqui é a Vitril. Lembrando Então, que no você ponto disse perfeito. que esse foi feito na panela mexedora também. Fiz na panela mexedora, sabe quanto? Terça-feira. E lembrando que dentro do curso você falou sobre panelas e tem uma aula lá específica como usar ela, né? Como usar? Pois é, gente. Muita Então, a gente fala tem que compra e deixa lá estocada porque não sabe usar a panela E mexedora. aqui me ajuda muito, porque eu sempre uso a panela mexedora quando eu tenho a partir de 4 receitas. Então, geralmente são de ninho e são de chocolate que eu uso a panela mexedora. Então, sempre me ajuda muito nesses. Então, olha aqui, né? Esse daqui eu fiz na terça-feira, tá? Olha, mostra aqui de pertinho como ele tá ótimo. Se eu deixasse cozinhar mais, num ponto bem mais firme, ela já ia estar cristalizada. Ponto desse brigadeiro, minha gente. Ela já ia estar cristalizada uma hora dessa. E diferente do outro, esse não prega na luva de jeito nenhum. Não. Olha aí, né? E eu nem passei nada, não tá, passou gente? nada Eu peguei na na mão, gaveta né? e fiz aqui. Olha só, a gordura. Olha só como tá vendo com um pouquinho assim de gordura? Essa é a gordura do brigadeiro. Porque esse é um brigadeiro feito com creme de leite. Né? Mas perceber que tá grudando. É. Aí pode usar. Ó, cadê? Não é esse não. Pega aí aquele da... Esse aqui é o pó pra decoração. Tá? Só pra demonstrar aqui que se eu fosse tingir pode ser que fique mais molinho. Mas também dá. Então, Gil, com isso a gente mostrou a importância também delas de não terem só os utensílios, né? Mas também dominarem o ponto do brigadeiro. E isso a gente mostra tudo dentro do curso, né? Pois é, gente. Então, trabalhar sem drama tem tudo isso envolvido. O que a gente vai fazer agora? Eu só vou mostrar aqui porque eu falei sobre Porque tu sabe, tingir, né? Ela tem que fazer alguma coisa. Uma rápida demonstração. É, porque eu falei sobre tingir, né, gente? Aí, que eu falei assim, mas ele fica mais molinho, então pra tingir pode ser que você tenha um pouquinho mais de dificuldade. Né? Quero saber quem tá ansioso pelo presente de hoje. Que esse tá presente maravilhoso. As 1.500 pessoas que esperaram, no final, vão ter surpresa. vai ter surpresa. Mas tem um combinado, né? Vamos falar logo o combinado? Vamos falar um combinado. O combinado é o seguinte. A gente, pra deixar essa live Na salva... verdade é o seguinte, gente. Como hoje foi muito conteúdo, Sim. as meninas da Brigadeirinha prepararam um conteúdo, um material, na verdade, maravilhoso, em formato de PDF, um resumo completo dessa aula, né, que vai chegar para você por direct. Porém, tem um combinado. Para que a gente envie esse material para você, é necessário que a gente tenha uma meta hoje. Assim que a gente terminar aqui, vai postar a live e a gente vai ter uma meta de comentários, né? Pronto. E que meta é essa, Gil? 300 comentários, pode ser? 300 comentários. Pô, a gente tá sendo muito bonzinho. A gente tem 1.520 pessoas na live. 300 comentários, caramba. Lembrando que quando você comentar, você vai receber no seu direct automaticamente o material, o resumo dessa aula, trazendo todo o início, desde a panela, espátula, plástico, tudo que a gente trouxe aqui em resumo no PDF para você colocar em prática. Eu vi esse PDF, tá massa demais. Tá lindo Eu escrevi demais. tudinho lá, ó, gente, nos mínimos detalhes pra vocês, né? E esse tá todo presente. ilustradinho, bem... Tá. Então, Tá quem bem- perdeu algum bem didático. detalhe da live de hoje, então, esse é o presente de hoje. Será que amanhã tem presente? Não só presente, como surpresa também, a gente já vai divulgar amanhã alguns tem bônus muita amanhã. coisa. Hoje começar o primeiro dia da nossa maratona. E hoje, gente, pra finalizar, ó, é que eu mostrei pra vocês que quando se a gente for tingir nessa massa da panela mexedora que ficou um pouquinho mais molinha, é isso que acontece, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, porque ela vai ficar mais mole, né? Diferente de quando a gente dá um ponto mais firme na mão. Mas mesmo assim a gente ainda consegue manusear, olha. Esse é aquele lunático que tu faz lá do... Os signos galáxia. é. Então, mesmo assim a gente consegue, ele só vai ficar um pouquinho mais molinho
do que já era. Que coisa linda. Bom? 1.500 pessoas. 1.500 Que pessoas. coisa linda. Amanhã eu quero ver todo mundo aqui, porque amanhã a gente tem mais presente e também revelação do primeiro bônus. Revelação do Não primeiro acredito. bônus Já para as amanhã. primeiras alunas. Já amanhã, Paty. Tem a ver com isso aqui? Não sei. A dica é o seguinte. Tem a ver com isso aqui? Ou com esse Eu acho aqui que tá Paty aqui tá embaixo. usando. Ou será isso que aqui. tem a ver com isso aqui? Não sei. São muitas Cenas para os surpresas. próximos É muita pista, São muita muitas pista. surpresas. Então vamos se juntar as três pra tirar aí o print de hoje. Quero ver todo mundo comentando bem lá Vai o segurar que hoje. acharam. Eu quero ver todo mundo. Cadê Eu o quero estátua? ver todo mundo repostando Gente, peraí, e colocando lá. Elas estão se preparando, minha gente, porque são 3 mulheres. Então vocês se acalmem aí, E a tá? mulher sabe, né? Ó, todo mundo vai tirar o Calma, print, vai lembrar de comentar lá o que achou da aula de hoje. Não vale carinha, senão não recebe o material. É realmente o que você achou da aula de hoje, o que é que foi importante pra ti. Exatamente. Então vamos lá, ó. Print de hoje. E foi! A live vai estar lá no feed agora. E até amanhã, né? Até amanhã, Beijo, gente. Beijo. Obrigada a todo mundo que ficou até agora. A gente se vê amanhã com muito mais conteúdo e presentes e surpresas e tudo de bom.